Para recordarmos, nós estamos na segunda parte do livro do profeta Daniel. A primeira parte, que vai até o capítulo 6, o final do capítulo 6, é uma narrativa histórica de todo o período que Daniel viveu fora de Israel, sob o domínio dos babilônicos, depois dos medo-persas. E então, as visões que nós temos apresentadas a partir do versículo 8, são as visões que ele recebeu dentro desse período histórico narrado de 1 a 6. De 7 em diante, são as visões que ele teve enquanto ele servia a esses reis. Nós podemos lembrar lá do capítulo 2, que a primeira visão é colocada junto com a história, que é a visão a respeito daquela estátua em que são apresentados vários períodos da história até a vinda do Senhor Jesus. E então, a partir daí, Daniel passa a tratar lá nos capítulos sobre história, sobre o que aconteceu naquele período. E no capítulo 7, então, Daniel volta às visões. E ele fala a respeito de uma visão que nós estudamos algumas semanas atrás, a visão de 4 animais, e nós vimos que essa visão, cada um desses animais correspondia a um período de grandes impérios sobre a terra. E Daniel trouxe as explicações através da visão que Deus lhe deu, e então ele estimulou o povo a viver com fé, sabendo que tudo o que estava acontecendo e o que viria a acontecer, apesar de duro e difícil, e apesar de servir como disciplina para o povo, visava um fim glorioso, para que Cristo, o Cordeiro Santo, o Filho de Deus, fosse revelado e fosse exaltado. No capítulo 8, Daniel continua a falar dessas visões, mas agora uma visão específica que ele teve depois daquela primeira, e essa visão, ela acontece não durante a noite enquanto ele dormia, mas essa visão acontece durante o dia, ele está consciente. E essa visão que nos é apresentada aconteceu, segundo Daniel, por volta do 3º ano de Belsazar. Para recordarmos lá da história, Belsazar foi aquele imperador que sucedeu Nabucodonosor e o filho de Nabucodonosor, um filho adotivo, e que tem uma história muito breve dentro do livro de Daniel, e a sua história termina de forma terrível. Ele é o rei que reinava no período em que a Babilônia foi conquistada pelos medo-persas, especialmente no início por um imperador persa chamado Dario. Belsazar caiu na noite em que Deus o alertou a respeito da sua indolência, a respeito do seu pecado, da sua idolatria, da sua maldade, da sua desobediência, do seu não aproveitamento de tudo o que ele podia ter aprendido com Daniel, que estava lá durante todo o império do seu pai, e ele, não aproveitando isso, passou a viver uma vida dissoluta como imperador e fazer aquilo que absolutamente desobedecia e era abominação ao Senhor. Desobedecia ao Senhor e era abominação perante os olhos de Deus. Então Deus colocou a sua mão escrevendo numa parede lá no templo, quando no palácio, quando Belsazar estava comemorando e fazendo orgias com os príncipes, e Deus avisou para ele que naquela noite ele morreria, porque os dias dele foram contados. Ele foi posto numa balança e ele foi encontrado em falta, e uma vez que ele não confiava e não buscava ao Senhor, não havia nada que poderia defendê-lo ou que poderia justificá-lo dos seus erros, dos seus crimes, dos seus pecados. E naquela noite, segundo a história, naquela mesma noite, Dario invadiu a cidade fortificada, a cidade da Babilônia, e ele não só dominou a Babilônia, como matou Belsazar naquela noite e assumiu o trono da Babilônia, porque ele não só matou Belsazar, mas todos os líderes que estavam ali naquela noite festejando. Daniel foi preservado, e durante o império de Dario, o império Medo, próprio Daniel continuou sendo também conselheiro para Dario, e nós vimos isso no capítulo 6 do livro. Mas então, no 3º ano do reinado deste homem indolente, deste homem que não aproveitou da companhia de Daniel para aprender aquilo que agradava a Deus, no 3º ano dele, Daniel teve uma visão, esta visão que nós acabamos de ler, consciente, às claras. Ele diz que o lugar onde ele estava era a cidade de Suzã. A cidade de Suzã, ela vai se tornar no Império Medo a capital do domínio dos Medo-Persas, a capital do Império Medo-Persa. Até então, a capital era a cidade da Babilônia, onde
o próprio Nabucodonosor tinha construído uma das 7 maravilhas do mundo antigo, que era o Jardim Suspensos da Babilônia. Neste lugar, nesta região, caiu a Babilônia sobre o ataque de Dario. E Dario vai mudar a capital depois, mais tarde, para Suzã. Em Suzã havia um rio artificial, um canal artificial, que foi criado pelos homens para transportar água entre 2 grandes rios na região onde eles estavam na Babilônia. E então, perante as margens desse rio, que segundo a história tinha cerca de 300 metros de largura, Daniel se viu ali. E naquela região, naquele lugar, ele começou a ver o que Deus estava lhe mostrando. E a primeira parte, então, da nossa mensagem desta manhã, diz respeito a esta questão. O que Daniel viu, afinal de contas? Nós lemos aqui, eu quero já ir dando algumas interpretações sobre isso, fazendo uma ligação com os textos que estão lá no versículo 20, 21, 22, até o 25. O que Daniel viu? Em primeiro lugar, Daniel viu um animal, um carneiro. Não são os animais da visão do capítulo 7. Agora é um outro animal. Ele viu um carneiro. Para vocês terem uma ideia, carneiro era o animal que simbolizava o Império Medo-Persa. Tanto Ciro quanto Dario, quando eles iam travar uma de suas batalhas, tanto o Medo quanto o Persa, quando eles entravam em batalha, eles levavam à frente um grande carneiro feito com metais fortes, e este carneiro era o símbolo do Império Medo-Persa. E então a visão de Daniel, que foi tida ainda no período de Belsazar, ainda não havia essa prática por parte de Dario, nem de Ciro. Essa visão de Daniel, ela antevê o que seria inclusive o símbolo do Império dos Medo-Persas. O que Daniel viu foi um carneiro, mas esse carneiro tinha 2 chifres, e os 2 chifres, eles simbolizam exatamente um império dividido. Era a junção, era uma parceria entre os medos e os persas, e ao mesmo tempo todos os 2 grupos tinham um representante, um líder, o primeiro Dario e o segundo Ciro. E esses 2 chifres são vistos aí por Daniel, e Daniel vai nos mostrar que na realidade são os 2 primeiros imperadores do Império Medo-Persa. Um é descrito como um chifre menor, vem primeiro, é Dario. Depois o chifre que é maior, ele cresce, ele aumenta, e ele se torna aquele que governa. E aí ele está falando, obviamente, sobre os persas, está falando sobre Ciro. O carneiro, ele é o símbolo da Babilônia, do Império Medo-Persa, e este império se estendeu por todas as regiões, com exceção da região leste. Se você observar o texto, você vai ver que Daniel descreve que este carneiro fez guerra com todos os animais, e aí ele está fazendo a referência ao capítulo 7, e está dizendo que ele desbaratou os outros, ele dava marradas, ou seja, ele dava cabeçadas, ele avançava para o ocidente, avançava para o norte, avançava para o sul, mas ele não avançava para o leste. E então a visão é sucedida exatamente por um animal que vem do ocidente e vem do leste, que ele não tinha citado, e vindo do leste, este animal era pior do que o primeiro. Este agora era um bode feroz, veloz, com um único chifre, e ele vinha andando em alta velocidade, mas os seus pés não tocavam o chão. A referência é a mesma que está lá no capítulo 7, a respeito do império dos gregos, que foi liderado inicialmente por Alexandre o Grande. Ele vem ferozmente e velozmente. Diz a história que é o império que se estendeu mais rapidamente sobre a terra. Foi o levante imperialista mais rápido que aconteceu. Muito mais do que a Babilônia, muito mais do que os Medo-Persas, e depois muito mais do que os romanos. Eles se estenderam e se estabeleceram muito rápidos. E então isso confere com a visão que Daniel está tendo, pelo menos 300 anos antes desses fatos acontecerem. E o que Daniel vê é que este animal feroz chega e despedaça aquele império anterior. O carneiro com os 2 chifres tem os seus chifres quebrados, e sobre ele se estabelece um novo governo, o governo de Alexandre o Grande. Tudo vai batendo com a história. A diferença é que Daniel não tinha essa história, ele tinha apenas a visão. Nós estamos conferindo a visão de Daniel com a história que nós conhecemos. E depois Daniel vai citar que na sua visão, o que aconteceu foi que o poder deste chifre grande do bode se tornou tão forte que ele se quebrou. E ao se quebrar, surgiram 4 chifres.
E então nós vamos ver com a descrição que está lá na frente, a partir do versículo 20 e 21 e 22, que esses 4 chifres significam 4 novos reinos que surgem a partir do Império Grego. 4 regiões poderosas, são elas: Macedônia, que ficou sob o domínio de Cassandro. Você pode procurar depois na história isso, nos livros de história. A segunda parte foi a Ásia Menor e a Trácia, que ficou sob o comando de Lisímaco. E depois você tem a Síria, que ficou sob o domínio de Seleuco. E depois você tem o Egito, que ficou sob o domínio de Ptolomeu. E aí a visão ela continua. E o que Daniel vê é que do lado sul, a partir do império de Seleuco, e depois sobre os egípcios, do império de Ptolomeu, surge um chifre que dá título a este capítulo do livro de Daniel. Daniel está falando sobre o chifre pequeno. E o chifre pequeno vai surgir aqui, a partir do versículo 9. Daqueles 4 pequenos reinos, daqueles 4 pequenos impérios, surge um pequeno chifre, ou seja, um pequeno império, um homem que se levanta, lá de Seleuco, lá da Síria, e ele vence os egípcios, e ele se levanta contra aqueles que estão ao norte, e ele vai dominar a todos. Esse pequeno chifre representa uma figura que causou calafrio, causou medo, causou terror. E até hoje, só de ler a história desse homem nos dá arrepio. Se você nunca leu, faça uma pesquisa e leia. Este foi o grande terror do povo que viveu nos últimos 4 séculos antes de Cristo, ou especialmente quem viveu no 2º século antes de Cristo. O nome dele é Antíoco Epifânio. Esse homem sozinho conseguiu fazer mais atrocidades contra o povo de Deus, contra o povo de Israel, mais do que todos os outros em todo o Antigo Testamento conseguiram fazer. E o que Deus está fazendo através dessa visão com Daniel é alertar o povo a respeito do grande mal que viria. Se eles estavam cativos na Babilônia e posteriormente na Pérsia, eles achavam que aquilo ali era o de pior que poderia acontecer com o povo de Deus: perder a sua terra, ficar escravizado quase 100 anos em terra de estrangeiros. Daniel, através dessa visão, recebe um alerta de Deus: vocês não viram nada ainda, tem coisas muito piores para acontecer. E então a descrição do que aconteceu a respeito de Antíoco Epifânio nos é dado até o versículo 13, de que este homem dominou, saqueou o Egito, a Síria e posteriormente a Armênia e por fim a Palestina, que é chamada do lugar santo, a terra do povo de Deus, dos exércitos do céu. Este Antíoco Epifânio, ele se levantou contra todos os governos que existiam na época, inclusive sobre o governo que era o governo representativo do povo de Deus. Quando você lê nos versículos que ele se levantou contra os exércitos dos céus e contra o príncipe do céu, quando você lê isso, essa não é uma referência a anjos, como alguns dizem. Essa não é uma referência ao próprio Deus, como um ataque ao celeste. Não, a ideia é que ele se engrandeceu de tal maneira que ele se levanta contra o povo que era conhecido na terra como povo de Deus. E não só contra o povo de Deus, ele vai se levantar contra o culto a Deus. E é isso que é fazer guerra contra o príncipe dos príncipes, o príncipe do exército. Se você for ler algumas referências do Antigo Testamento, por exemplo, em Êxodo capítulo 7, versículo 4, você vai ver que lá no Antigo Testamento, lá no início da história, os povos egípcios já faziam referência ao povo de Deus, aos exércitos do povo de Deus, como as hostes do céu. Assim foram chamados os exércitos do povo de Israel. Se você observar também lá em Êxodo capítulo 12, versículo 41, novamente você vai encontrar essa referência. Os exércitos do povo de Deus eram chamados de exércitos ou hostes celestiais. Então, o que Daniel está se referindo aqui, quando ele nos conta a visão, que Antíoco Epifânio se levantou contra os exércitos dos céus, ou os exércitos dos anjos, dos príncipes celestes, ele está dizendo que na realidade Antíoco Epifânio ousou se levantar contra o povo de Deus e posteriormente ousou se levantar contra o próprio Deus. Como ele fez isso? Ele fez isso de diversas maneiras. Nós sabemos na história que, além de dominar a Palestina, inclusive Jerusalém, Antíoco Epifânio dominou o culto em Jerusalém. Ele dominou o templo,
ele sacrificou aquilo que os judeus consideravam animais imundos lá no templo, sacrificou uma porca sobre o altar. E não só fez isso, mas ele deu continuidade ao culto. Só que quem comandava o culto no templo, nos dias de Antíoco Epifânio, era o próprio Antíoco Epifânio. E então ele sacrificava de forma irônica contra o Deus dos deuses, contra o Senhor dos senhores, e adorava os seus deuses. Fazia cultos de imoralidade, de adorações pagãs dentro do templo do Senhor. E não só isso, levou o povo de Israel a ser condescendente com isso. Levou o povo de Israel a crer em inverdades, em mentiras. Quando o texto diz que prosperou o engano e a mentira, significa que Antíoco Epifânio foi tão bem sucedido em enganar, que ele conseguiu levar o povo a idolatrar os seus próprios deuses, levar o povo a se levantar contra o próprio Deus, e não fosse um movimento que é chamado de revolta dos Macabeus, que foram homens sérios, homens tementes a Deus, que se levantaram contra o culto pagão dentro do próprio templo do Senhor e contra Antíoco Epifânio. Não fosse Deus ter levantado esse movimento, o movimento dos Macabeus, Antíoco Epifânio tinha simplesmente exterminado a fé lá em Israel. Porque diferente de levar o povo para outra nação, Antíoco Epifânio trouxe outra nação, outro culto e as mentiras pagãs para dentro da casa e da terra do Senhor. E então este homem é representado neste texto como o chifre pequeno. Enquanto este mal estava acontecendo, e então Daniel via isso na visão, ele percebeu que dois anjos, um falava com o outro, e esses dois anjos que conversavam, estes santos que conversavam, um deles pergunta para o outro: quanto tempo durará esta visão? Quanto tempo durará o governo deste insolente? E um deles responde: até 2.300 tardes e manhãs. Para fazermos as contações de dias no Antigo Testamento, é importante você considerar um dia como um ano, as contações de ano no Antigo Testamento. É importante você considerar que, para efeito dos anos bissextos e das diferenças de calendário, uma boa forma de contar é você considerar o ano como sendo um período de 360 dias. E se você considerar esse período de 360 dias, 2.300 tardes são equivalentes a 6 anos e 4 meses. E quando nós olhamos para a história, o período em que Antíoco Epifânio dominou sobre Israel é exatamente esse. Ele dominou sobre toda aquela região de 171 a.C. a 165 a.C. Portanto, 6 anos. E para ser mais exato, 6 anos e 4 meses. Conforme a visão que Daniel recebeu. A revolta dos Macabeus põe fim ao domínio de Antíoco Epifânio. Muito bem, quem fez essas coisas? Deus, porque na visão Daniel recebe uma declaração, nós vamos ver na próxima sessão do texto, uma declaração que este homem fará tudo aquilo que ele quiser, porque ele recebeu autorização para fazer isso. E não vai ser nenhum grupo humano que vai pôr fim, mas é o próprio Deus que encerra o seu domínio. Foi o próprio Deus que encerrou o domínio de Alexandre o Grande, quando ele morreu picado por um pernilongo. E é o próprio Deus que vai encerrar o domínio de Antíoco Epifânio, quando um grupo muito fraco e pequeno consegue pôr fim ao domínio de um homem que já tinha vencido todos os exércitos da terra. E então a mensagem que Deus traz para Daniel e para todos nós através desta visão é que eu sempre estive no governo, eu continuo no governo e eu sempre estarei. E tudo o que acontece, acontece para cumprir os meus propósitos. O que Daniel viu? Daniel viu a mão invisível de Deus coordenando a história antes que a história própria acontecesse. O que tudo isso significa? Bom, eu já falei várias coisas a respeito do significado dessas imagens que aparecem aqui. Quero apenas continuar citando a partir do que nós vimos até agora. Do versículo 15 em diante aparecem os anjos, mas falando a estes anjos que estavam mostrando a visão para Daniel, aparece uma voz humana, um com forma de homem, e este com forma de homem dá uma ordem a Gabriel, dizendo: Gabriel, esclarece para ele o que ele viu. Bom, eu pergunto a vocês, quem é o único que pode dar ordem para anjos? Mas tem forma humana.
Quem é o Deus que tem forma humana? O Deus encarnado, Jesus. Olha o que Daniel estava vendo. Daniel estava vendo que alguém, às margens do Lai, estava gritando para Gabriel, dizendo: Gabriel, conta para ele, esclarece para ele, o que é essa visão? Para nós temos a história para nos esclarecer. Então eu fui lendo e já fui citando para vocês gregos, persas, fui citando para vocês Antíoco Epifânio, mas Daniel não tinha nenhuma dessas informações. E então o anjo se dirige a Daniel e começa a contar-lhe o que aquilo tudo significa. E o que nós encontramos aí do versículo 15 até o versículo 26 é a explicação que o anjo mesmo vai dar para Daniel a respeito daqueles governos. Então, se você se lembrar da leitura, eu quero citar algumas coisas para que você perceba. O anjo se dirigiu a Daniel, e quando Daniel percebe a presença do anjo, ele se prostra, ele cai diante daquele anjo e ele perde o sentido. Tamanho temor dele diante daquela apresentação, daquela forma santa e pura. Não era Deus, mas era o agente de Deus, era o mensageiro de Deus. E Daniel caiu diante da presença dele, perdeu o sentido. E então o sentido teve que ser recobrado. Aí se você pergunta: pastor, por que o senhor falou que ele estava consciente? Eu falei que ele não estava dormindo, estava consciente nesta visão por causa desse versículo. Porque como que você perde o sentido se você está dormindo? Ele estava acordado, por isso ele perdeu o sentido. Mas o anjo pegou ele, levantou e falou: fica em pé aí, camarada, que você precisa ouvir e saber o que eu vou te dizer. E então restaurou os sentidos, colocou ele de prontidão para que ele ouvisse o que seria dito. E aí o versículo 19 diz assim: e disse: eis que te farei saber o que há de acontecer no último tempo da ira, porque esta visão se refere ao tempo determinado do fim. Muita gente pega esse texto e diz assim: este texto é uma profecia a respeito do fim da história da humanidade. E não é. Não é, porque a própria interpretação do texto vai situar cronologicamente os fatos que iam acontecer lá na Palestina por volta de 170 a.C. E então é obviamente que para Daniel e para a geração dele era o fim mesmo. Para o império contra Deus, o império contra o povo de Deus, que se personificaria no mal de forma máxima em Antíoco Epifânio, o fim era aquele período lá mesmo. Mas é óbvio que esta profecia não está falando a respeito do fim no que diz respeito a nós, que estamos aqui 2000 anos e cerca de 300 anos para frente deles. Agora, é óbvio que o mesmo princípio do que foi anunciado lá vale para nós, aí sim. E então o fim ali, qual é o fim? O fim ali é exatamente aquele período, daquela antiga dispensação que nós conhecemos de forma bem superficial como o Antigo Testamento. É aquele fim, é o fim daquele período de um povo de Deus político, organizado, geograficamente estabelecido sobre a terra. E então Gabriel começa a falar sobre um tempo de perseguição. Uma perseguição que vinha pelos medos e os persas, depois dos babilônicos, que viria depois pelos gregos, e que por fim viria através da pessoa de Antíoco Epifânio. Antíoco Epifânio era a figura que personificaria todo tipo de perseguição contra o povo de Deus. Ele era o anticristo para o Antigo Testamento. Do mesmo jeito que é o anticristo temido e esperado com temor para nós que vivemos agora. O anticristo era a figura que se levantaria contra tudo que é de Deus e contra o próprio Deus no Antigo Testamento. Daniel, ao ouvir estas coisas, nós lemos lá no último versículo, versículo 27, ele ficou doente durante dias. Ele não podia nem trabalhar, tamanho o peso daquilo que ele ouviu e a tenebrosidade daquilo que ele tomou conhecimento a respeito do que ia acontecer. Gabriel orientou-o dizendo: será quebrado o esforço deste homem contra Deus sem uso de mãos. Então, ainda que isso seja tenebroso, ainda que isso seja terrível, ainda que isso cause arrepios, Daniel, você não pode esquecer que é Deus que governa essa história. E esse homem vai cair. Com a mesma facilidade que ele subiu, ele também cairá.
E então essa visão significa esse período da história que nós já citamos várias vezes aqui durante esses minutos que nós estamos lendo o texto. Agora, o que esse texto significa para nós? Para eles lá nós já entendemos o que significa. O que ele significa para nós? Nós temos sim boas lições para tirar desse texto. Eu quero encerrar esse estudo nesta manhã falando sobre isso. Nós temos que olhar para esse texto com os mesmos olhos que eles olharam, mas fazendo na nossa lição de casa, transportando o ensino que está dentro deste texto para Daniel e para o povo naquela época, para nós agora. Nós vivemos um tempo de perturbações de todas as ordens. Brasileiros, vivemos um tempo no nosso solo de perturbação na área política, quando a gente percebe a total incapacidade dos nossos políticos por não terem uma moralidade e uma ética sadia. E simplesmente nós concluímos que qualquer um que chegar lá terá um problema, terá uma dificuldade e vai abrir brechas na sua vida, no seu caráter, para suprir suas necessidades, se corrompendo diante das ofertas que lhe serão feitas lá. E então todos caem. Caem intencionalmente, caem inconscientemente, caem. E nós vivemos uma época em que nós estamos completamente, nós, população brasileira, desacreditando de qualquer pessoa que se levante para liderar. Porque nós temos péssimos exemplos de todo mundo que lidera. Principalmente daqueles que nos lideram no campo da vida social, da vida de cidadãos, da vida política. Mas essas conturbações são conturbações de uma área. Nós temos turbulência em outras áreas. Nós temos falência na educação, nós temos falência na segurança pública, temos falência principalmente na saúde pública, com algumas raras exceções. Eu diria que Itapeva é uma dessas exceções. E tenho certeza absoluta que por influência de cristãos que estão à frente da área de saúde na nossa cidade. Mas ainda assim temos problema. Mas não é a realidade do país. O país inteiro está afundado numa total desestrutura. Inclusive também em saneamento, em distribuição de renda e tudo mais que a gente puder imaginar. Falar de ética e moralidade é terrível, porque nós todos somos frutos de uma sociedade sem ética e sem moralidade. E nós aplaudimos e batemos palma para as coisas mais absurdas, principalmente se compararmos com a Bíblia. Então o nosso cenário é péssimo, mas nem de longe o cenário péssimo do nosso país se compara ao que está acontecendo hoje no Oriente. Porque no Oriente hoje se mata cristão com data agendada, para que se dê para fazer marketing, para filmar e para postar na internet, para todo mundo ver o que se faz com cristão lá. Nós estamos num mundo que é muito parecido com o mundo em que Daniel estava vivendo. Num mundo em que morte era mecanismo de imposição de força, especialmente morte de cristãos, para declarar não ao mundo, porque o mundo já sabe disso, mas para declarar para o próprio Deus, que aqui embaixo quem manda somos nós. É isso que estes homens sem caráter, sem fé, sem Deus e mentirosos fazem quando eles matam cristãos diante das câmeras. Eles querem dizer: Deus, se o Senhor existir, é bom que o Senhor fique sabendo que quem está mandando aqui somos nós. Essa é a ideia. Agora, para estes homens, Daniel tem um recado. E para nós também, Deus tem um recado que deve ficar guardado em nosso coração e nós não podemos esquecer. O primeiro deles, a lição desse texto para nós é que a certeza do surgimento do anticristo deve nos tornar sérios. E a certeza da sua remoção de sobre a terra deve nos fazer regozijar no Senhor. São duas atitudes que nós cristãos precisamos ter. E são essas duas atitudes que Deus queria que Daniel tivesse lá na Babilônia. Primeiro, seriedade com as coisas de Deus, porque Antíoco Epifânio veio e dominou e enganou quem estava vivendo descuidadamente. O texto é claro, está aqui, não sou eu que estou dizendo, isso é Bíblia. Ele dominou sobre quem vivia, olha o versículo 25: por sua astúcia nos seus empreendimentos fará prosperar o engano, no seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Nós somos cristãos do século 21, vivendo num mundo contra Deus despreocupadamente.
Nós estamos preocupados com um monte de coisa. Nós estamos preocupados com dinheiro, nós estamos preocupados com diversão, com lazer, com bem-estar. Alguns chegam até a dizer, essa vida aqui é gostosa. Olha, eu entendo que tudo aquilo que Deus fez para ser saboreado por nós homens é gostoso. Mas imagine se você pudesse comer a sua comida predileta, assar picanha e comer picanha diante de um ídolo que ofende ao seu Deus. Como você se sentiria? Mal, não se sentiria mal? Imagine você comer picanha assada numa churrasqueira com o formato de um demônio bem chifrudo. Você ia ficar contente? Pois o retrato deste mundo é exatamente este. Porque quando você liga a televisão, o que você encontra é um culto a Satanás. Porque quando você abre uma revista, o que você encontra é um culto a Satanás. Porque quando você fala sobre política, o que você vê é um culto a Satanás. Ele domina sobre todos os meios de comunicação. A nossa sociedade serve aos interesses dos demônios. Como é que eu posso achar essa vida aqui gostosa? Como é que eu posso achar essa vida aqui boa? Se tudo que diz respeito a esta vida aqui está focado naquele que é inimigo de Deus. É isso que Deus está dizendo para Daniel. Daniel, tudo que você vê deve servir para tornar você alguém sério. Você não pode viver despreocupadamente sobre um mundo que está servindo a Satanás. Agora, isso não significa que você deve ser triste. Significa que você deve ser sério e que o motivo da sua alegria deve ser Deus. Porque do mesmo jeito que Deus permite que sobre este mundo se levantem homens contra Ele próprio, este mesmo Deus garante que Ele os fará cair. Então, do mesmo jeito que você deve ser sério, você também deve regozijar-se. Mas regozijar-se em quem de fato há alegria para regozijo. Regozijar-se no Deus que governa todas as coisas. Porque Ele deixou que estes homens subissem. E Ele é a garantia que estes homens vão cair. E quando nós vivemos em dias como os nossos, nós deveríamos voltar muito mais a nossa atenção para o que está acontecendo com os nossos irmãos cristãos lá no Oriente, do que com o que está acontecendo com os corruptos aqui. Porque eles estão nas mãos de Deus. E Deus vai tomar conta deles. Os nossos irmãos cristãos também estão nas mãos de Deus. Mas cada ataque que é feito contra eles lá, é um ataque feito contra a igreja. Os ataques dos políticos bandidos desse país, que roubam os cofres desse país, são um ataque contra os cofres desse país, mas não são um ataque contra a igreja do Senhor Jesus. Mas o que é feito lá no Oriente todos os dias é um ataque contra a nossa igreja. E nós deveríamos jejuar, orar, nos preocupar, sustentar aqueles que estão batalhando lá. E os poucos que têm coragem de serem missionários lá, eles não têm sequer o nosso apoio financeiro, quanto mais o apoio de oração. Aí fala, não pastor, orar é mais fácil que dar dinheiro. Duvido. Tem muito mais gente disposta a dar dinheiro do que a orar, infelizmente. E o que Daniel está mostrando para nós é que o centro da atenção de Deus é o povo de Deus, e não a política monetária do mundo. Deixa eu ler para você alguma coisa que Stuart Olyott diz sobre isso. Esses anticristos recebem o mesmo título que o vindouro, porque são precursores. Antigo Epifânio é apenas um dos vários que surgiriam sobre a terra. Vários já apareceram. Poderia citar Nero, poderia citar Hitler, poderia citar Khrushchev, poderia citar Mao Tse-tung, poderia citar agora dos mais novos, poderia citar Bin Laden, poderia citar para vocês alguns outros nomes de alguns que estão vivos. Poderia citar para vocês o jihad, poderia citar para vocês o Estado Islâmico. Todos são expressões do anticristo. Então não há nada de novo, isso já estava anunciado que aconteceria. Contudo, o último anticristo será maior em poder e em piedade. Então o que está por vir é ainda pior do que o que Antíoco Epifânio fez. Não será diferente em tipo daqueles que o precederam. Será tudo o que eles foram, mas num grau mais elevado. Seu aparecimento não trará algo que o mundo não experimentou antes, mas sim apenas a intensificação disso. E nós como igreja devemos entender que em relação a esse mundo nós precisamos ser sérios, porque esse mundo está sendo sério contra Deus.
eu não posso ficar brincando e vivendo despreocupado. Mas por outro lado, eu posso ter alegria e regozijo no coração, porque eu sei que ainda que inimigos poderosos se levantem, o nosso Deus é maior do que todos eles. E aliás, é o próprio Deus que os deixou levantar e os deixará levantar. E é o próprio Deus que sem uso de mãos os destruirá e os derrubará. A segunda lição desse texto para nós é que Deus não avalia a importância dos eventos mundiais com os mesmos critérios que nós. A importância de um incidente mundial está avaliado por Deus pelos seus efeitos sobre o povo de Deus. Quem está no centro da história de Deus é o povo de Deus. Então, se nós queremos ser bons leitores da história, e se nós quisermos ficar antenados e responder corretamente ao que está acontecendo, nós precisamos encarar e olhar e estudar o que está acontecendo com o povo de Deus. Infelizmente, nestes meses, nós, inclusive igreja presbiteriana do Brasil, nós estamos muito mais preocupados com os nossos políticos do que com os nossos irmãos cristãos, pequeninos do Senhor, que estão morrendo, decapitados, enforcados, metralhados lá no Oriente. Nós não estamos cobrando do nosso país uma postura séria, politicamente, em relação ao que está acontecendo lá. Alguns países têm feito isso. A América do Norte, com todas as dificuldades que eles têm internas, mas eles já deram basta a isso, porque eles se declararam essa semana como estando em estado de guerra contra o Estado Islâmico. Países europeus já fizeram isso. Enquanto isso, no nosso país, nós estamos preocupados com o quanto que foi roubado da Petrobras. Me desculpe, mas isso é pequeno demais. Porque a alma de um filho de Deus vale muito mais do que tudo que puderam roubar da Petrobras. Nós, como igreja, não podemos voltar os olhos para a Petrobras e fechar os olhos para o que estão fazendo com os filhos de Deus sobre essa terra. Na Coreia do Norte, na Ásia, em todo o Oriente, na Índia. Algumas semanas atrás, um grupo de extremistas budistas declarou que em 24 horas eles matariam 200 cristãos. E sabe o que nós fizemos em relação a isso? Nada. Deus não avalia a importância dos eventos do mesmo jeito que a gente. Deus avalia a partir do que isso provoca com o povo dele. E na visão, Daniel fica sabendo, quando ele atacar o meu culto, quando ele atacar o meu povo, quando ele fizer aquilo que for profano no meu altar, então eu acabarei com o governo dele. Terceiro ensino desse texto para nós: todos os eventos, em todos os lugares, em todos os tempos, obedecem tão somente ao governo de Deus. Portanto, eu posso falar com quem governa através da oração. E então, ainda que eu não tenha condição de ir para o Oriente, eu talvez não tenha nem coragem, mas eu posso dobrar o meu joelho e falar com quem está governando o Oriente, o Ocidente, o Sul e o Norte, o Leste e o Oeste. Quem governa é Deus. Das pequenas às máximas coisas, quem governa é Deus. E eu e você temos livre acesso a Deus e podemos falar com Ele todos os dias. Do mesmo jeito que Ele olha com amor e com cuidado as pequenas coisas da nossa vida, Ele olha também as grandes coisas deste universo. Ele que se inclina do seu trono de glória e poder para ver o que se passa entre os homens. Ele derruba e Ele levanta. Ele tira a vida e Ele dá a vida. E Daniel precisava saber disso, porque ele ia ter que inspirar muitas gerações, pelo menos umas 5 gerações, até que aqueles eventos acontecessem. E então o anjo disse para ele: guarda firme esta visão, porque ela diz respeito a dias distantes. Hoje a palavra de Deus diz a mesma coisa para nós: guarde firme esta visão, porque ela diz respeito a dias distantes. E nós, como povo de Deus sobre essa terra, temos o papel e a responsabilidade de inspirar muitos, para que eles permaneçam firmes e confiantes em Deus, mesmo em dias de Antíoco Epifânio, mesmo em dias em que anticristos governem sobre esta terra. Deus nunca a deixará, Deus nunca jamais nos abandonará. Não temamos,
mas prossigamos com fé, lembrando de considerar que Deus não avalia o que é importante da mesma maneira que a gente. Mas uma pista para entender os pensamentos do governo de Deus é que a igreja, para Deus, está no centro. Se afeta a igreja, afeta o Senhor.